amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções. O Grande Prêmio da Bélgica, etapa importante do Mundial de 1997. Repare que a chuva cai forte. Ontem, durante os treinos, nós falávamos disso, no Jornal Nacional falávamos disso, em toda a cobertura. Hoje amanheceu um dia de céu limpo, azul. Dava a impressão de que seria impossível chover ainda neste final de semana. Mas as coisas aqui nesta região da Ardennes, na Bélgica, acontecem muito rapidamente. Rapidamente o céu ficou com nuvens negras, a chuva caiu forte, mas em alguns pontos do circuito não está chovendo, em outros pontos do circuito chove forte, como você vê aí nesta imagem, mas a chuva não deve demorar muito. E aí não se sabe, os carros terão que largar com pneus biscoito, mas daí pra frente só Deus sabe o que pode acontecer. É uma emoção a mais neste Grande Prêmio da Bélgica. Voltamos já já em definitivo. Quem tem Globo tem tudo. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos com a imagem aérea que dá a exata noção de que em alguns pontos do circuito está chovendo, em outros não. Repare aí as nuvens negras que vão começando a deixar seu posicionamento por sobre o autódromo, o céu voltando a ficar azul. É muito difícil para todo mundo. Para que você tenha uma ideia, aqui, essa imagem é do grid, agora aqui não está chovendo muito, mas quer ver um ponto da pista? Tem até enxurrada num determinado ponto da pista, água correndo. Olha só a imagem, veja só o quão difícil seria para os pilotos buscar um tangenciamento na curva numa situação como essa. Então é uma coisa realmente muito complicada, que pegou as equipes e os pilotos de surpresa, porque uma hora antes da largada, uma hora atrás, há 50 minutos atrás, digamos assim, o céu estava azul, nenhuma nuvem de chuva. Os carros saíram meia hora antes para o grid, saíram para o grid. Alguns chegaram à sua posição no grid antes da chuva, outros pegaram a chuva pelo caminho e tinham pneus lisos, chamados pneus slicks, pneus para pista seca. O Ralf Schumacher, por exemplo, pegou pelo caminho a chuva, perdeu o controle do carro, bateu o carro, vai perder a sexta posição no grid. E eu não sei nem o condicionamento físico dele. Essa imagem que você vai ver agora foi gravada há 10 minutos atrás, ou 15 minutos atrás. Veja o Schumacher correndo. Como louco, ele correu por mais de 5 quilômetros para chegar aqui, para pegar o seu carro reserva, para largar da posição no box. Favorece Pedro Paulo Diniz, porque ele era o sexto colocado. Fica livre a posição à frente de Pedro Paulo Diniz, que larga em oitavo. Villeneuve é o pole position. Alesi larga a seu lado na primeira fila. Ralf Schumacher vai largar no box. Michael Schumacher é o terceiro. Fisichella é o quarto. Mika Häkkinen é o quinto. Schumacher o sexto. Ele era o sexto, fica vazio. Frentzen é o sétimo, Pedro Paulo Diniz é o oitavo. Barrichello larga em 12º, Tarso Marques em 22º. Agora aqui, em frente aos boxes onde nós estamos, aqui no grid largada, sol. Os carros estão com pneu de chuva. Mas à medida que eles forem passando, se a chuva não voltar, a pista vai secando. Muda totalmente a estratégia. Modifica inteiramente a estratégia das equipes no que diz respeito à parada para troca de pneus. Provavelmente eles terão que fazer uma troca, uma parada, para tirar o pneu biscoito e colocar o pneu slick. Aí vem eles com o safety car à frente para a volta da apresentação. Reginaldo Leme, mesmo com a chuva tendo diminuído, a encrenca é terrível nessa largada do Grande Prêmio da Bélgica. Bom dia, amigo da Globo. A encrenca é terrível, como sempre foi, mesmo com pista seca nessa pista e nessa curva Source aí, que é a mais lenta da Fórmula 1 em circuitos permanentes. Imagine com a chuva. A largada vai acontecer com o safety car, porque nas condições, as condições que vocês viram agora há pouco, em alguns trechos da pista, realmente não dá para se fazer a corrida normalmente, e esperando que agora, com esse sol forte que volta a bater aqui em Spa-Francorchamps, esses trechos sequem um pouco mais rapidamente, que o sistema de drenagem funcione, enfim, que dê para se fazer uma corrida em condições normais, corrida com chuva, que a Fórmula 1 corre com chuva, o que não corre é com um aguaceiro daquele, com alguns pontos em que a drenagem não funcionou direitinho. Sorte também com essa história do safety car é que os carros vão largar, sendo obrigados a andar
em velocidade mais baixa. Sorte do Ralf Schumacher, depois daqueles quase 5 km que ele veio correndo, ele está no carro agora tentando se recuperar fisicamente e vai demorar um pouquinho, porque com aquele macacão pesado, o calor que estava fazendo mesmo debaixo de chuva, ele correndo essa distância toda, realmente isso mesmo para um piloto normalmente tão bem preparado fisicamente, isso abala bastante. Daqui a pouco a gente volta a falar das características desse circuito que podem tornar uma corrida realmente muito emocionante. O que é importante deixar bem claro agora é que você vai curtir uma largada diferente na Fórmula 1, porque o safety car está aí, ele vai andar pela pista, os pilotos estão sentindo, estão espalhando a água, mas veja que o spray de água é muito grande, quem vem atrás não enxerga absolutamente nada. Ele vai no ruído da frente, ele vai no barulho, ele vai na sombra da pista. Então você vê que o pneu é o pneu de chuva. Você está vendo o pneu de Villeneuve ali, é um pneu de chuva. O safety car está aí, vai andar na pista, ele está nesta volta, por mais até de uma volta. E aí ele acende a luz, recolhe para o box e os carros largam em movimento. Uma coisa diferente do que você está acostumado na Fórmula 1. É como se tivéssemos tido um acidente que obrigasse a entrada do safety car, e aí os carros mantêm posicionamento, o safety car anda na pista com os carros em seu posicionamento atrás dele, e quando a pista é liberada, o safety car vai para o box e os carros partem. Não é assim? Pois assim deve ser a largada aqui no Grande Prêmio da Bélgica. Essa solução está sendo tomada agora, nesse instante. Se o safety car, se eles sentirem que dá para parar, eles param ainda no grid para largar. Se passa o safety car e eles passam atrás, a largada será em movimento. Aí você vê que os carros vêm lentamente, se aproximando do final da volta. É uma cena um pouco diferente antes de uma largada na Fórmula 1. Villeneuve é o pole position, Alesi é o segundo. Michael Schumacher é o terceiro, Fisichella é o quarto, Mika Häkkinen é o quinto, a sexta posição de Ralf Schumacher está vaga, ele vai largar dos boxes. Franz é o sétimo, Pedro Paulo Diniz é o oitavo. Essa chuva talvez fosse tudo que Pedro Paulo Diniz quisesse. Você vê que o safety car está aí, está sendo considerado como uma volta. Repare que está sendo considerado como uma volta. O safety car ainda está ali, mas mantidas as posições de largada, eles estão atrás do safety car. Toda a precaução para evitar um acidente sério nesta largada do Grande Prêmio da Bélgica, que é um circuito que já é perigoso por suas próprias características. Quanto mais com a pista molhada desse jeito, depois de uma verdadeira tempestade, a chamada chuva de verão, porque choveu granizo, choveu muito forte. Então você vê que a primeira volta foi completada com o safety car. Não é uma questão da prova perder volta ou não perder volta. A primeira volta foi completada, eles estão numa segunda volta antes da largada. Por isso que eu dizia, é uma característica completamente diferente na Fórmula 1. Eu dizia que Pedro Paulo Diniz torcia por essa chuva, porque mesmo largando em oitavo, ele teria um sério problema de pneu. Ele escolheu pneus moles, sentiu no warm-up hoje, seria praticamente obrigado a fazer 3 paradas para a troca de pneus. Isso complicaria a sua performance. Rubens Barrichello, por outro lado, estava muito animado com a possibilidade de fazer só uma parada. Veja aí que já tem gente trabalhando no box da Ferrari. Rubens Barrichello estava previsto por uma só parada hoje no warm-up pela manhã, no treino de aquecimento. Ele encheu o tanque até o limite, já que ele escolheu pneus duros, deu 10 voltas em sequência e se convenceu de que poderia fazer apenas uma parada na 22ª volta. Mas, ao mesmo tempo, ele ficava com o olho na nuvem, torcendo para a chuva, porque ele é rápido demais na chuva e lhe favoreceria na sua performance na corrida. Jacques Villeneuve, por outro lado, deve ter ficado desesperado quando viu a chuva. Ele não gosta, não se dá bem na chuva. Schumacher deve ter ficado animado quando viu a chuva, porque a Ferrari não teve uma grande performance. E ele, Schumacher, é muito bom na pista molhada. Mas é sempre, Reginaldo, um grande prêmio complicado. Às vezes 3 largadas. É sempre um grande prêmio que traz alternativas e traz sempre uma emoção maior. O Grande Prêmio da Bélgica. E você viu agora há pouco aí a movimentação no box da Ferrari. A Ferrari pode ter largado com aquele
botar o pneu intermediário, que é o que parece exatamente aí pela imagem, parece ser o pneu intermediário, e nesse caso ela teria que já ir para o box, porque está vendo que intermediário é pouco para essa chuva toda. Não sei se no caso do Schumacher e no caso do Irvine, mas pelo menos um dos carros, porque você viu ali a movimentação toda do box da Ferrari. Mas isso tudo é Spa, né? Vamos aguardar, porque tem muita coisa para acontecer nesse circuito assim muito particular. Tão particular que, por exemplo, tem a curva mais lenta da Fórmula 1, levando-se em conta os circuitos permanentes. É claro que Mônaco não entra nessa conta. E tem a curva mais difícil, que é o maior desafio para os pilotos, que é a famosa Eau Rouge. Reginaldo, só lembrando que em relação à escolha de pneus, todos tiveram bastante problema, porque a Goodyear tem 4 tipos de pneus de chuva diferentes. A Bridgestone tem 7. Então escolher naquele momento, com aquela chuva, que depois mudou muito, que tipo de pneu, tem gente com pneu para chuva forte, gente para intermediário, como você disse, e até pneus até em que a condição seria até de uma chuva até menor, que é o caso agora, até que não está chovendo. Então é muito problemático para qualquer piloto agora escolher quando parar e trocar de novo esse pneu, porque os pneus estão de chuva, mas são totalmente diferentes. 2 voltas completadas ainda com o safety car na pista. Você viu o Johnny Herbert dando uma tirada para fora ali? Mas não pode passar. Ele tira para poder enxergar um pouco, que o spray de água vem ali na viseira do capacete, não dá para enxergar nada. Por quê? Porque os carros também, quando eles fazem ali o contorno ali pela bus stop, antes de chegar nessa pequena reta, eles já ficam esperando que o safety car dê sinal de luz e vá para o box, porque aí eles vão partir com tudo. Então alguns buscam aceleração, enche, sobe o giro do motor, tenta encher o motor, aí o safety car continuou. São 2 voltas completadas. Todo mundo no seu posicionamento. Cada um no seu posicionamento. 2 carros tiveram que largar do box. Schumacher e Trulli. O Schumacher que, originalmente o Ralf Schumacher, né? Tinha a 6ª posição e o Trulli que tinha a 14ª posição. Os 2 largaram no box, estão agora posicionados lá no final da fila. Galvão, é importante nesse momento em que você está vendo em casa aí esta corrida em que não se pode ultrapassar o safety car na frente de todo mundo em fila, saber a velocidade que estão os carros. Então, para você ter uma ideia, as parciais, num ponto em que, ao final da primeira parcial, um ponto de uma velocidade alta, sabe a quanto eles estão? Passam a 220 km por hora. No trecho mais baixo, eles passam a 150. E no outro, a 209, 210. E essa velocidade está mudando muito rapidamente. A cada volta, com o sol que está fazendo agora, a pista vai melhorando bastante e a velocidade vai aumentando. Quer dizer, daqui a pouco você percebe que essa baixa velocidade aí, olha, na média, ela dá acima de 165. 2 voltas completadas com o safety car. Ó, o pneu slick ali, ó. McLaren, pneu intermediário, quer dizer, quase um slick. Metade slick, metade de chuva, e mesmo essa metade de chuva, ela tem, o raiado não é tão forte como o de chuva normal. Agora você vai na câmera on-board da McLaren e você vê que é quase um pneu slick. É quase um pneu slick. Tem alguns frisos ali, não são muito profundos. E olha, com essa água que está na pista, amigo, se esse safety car sair da frente, quem está com esse pneu vai sofrer. A parte mais lisa do pneu, a metade mais lisa, que a gente costuma chamar de espelhada, é exatamente a parte slick. Eles vêm para completar 3 voltas, contornando a chicane da bus stop, da parada do ônibus. E aí fica a perspectiva deles realmente largarem. E aí vão eles. Agora é para valer, com 3 voltas completadas. Villeneuve pula na frente. Alesi é o segundo, Schumacher no terceiro. Fisichella vem ali em quarto. A 5ª posição é do Frentzen. Todos eles sustentando e mantendo a posição. Foi uma atitude inteligente, as 2 voltas com o safety car, completando 3 voltas, porque essa largada com aquela curva sursa ali, seria muito difícil que os carros passassem sem um acidente, que nós fôssemos obrigados a ter uma outra largada. Agora ele já vem pela volta de número 4, um total de 44 voltas. Aí a classificação depois de 3 voltas, aquela classificação original. Isso é o grid de largada. Agora é para valer. Agora ainda com água na pista, sem chuva aqui na parte
do boxe aqui na parte da frente. Mas o circuito é muito longo, são praticamente 7.000 metros, 7 quilômetros. Você viu o Pedro Paulo Diniz em sétimo. Isso por quê? O Ralf Schumacher largou de trás do fundo, ele veio do boxe. Por isso o Pedro Paulo Diniz na 7ª posição, Rubens Barrichello na 11ª posição. Vai ser para valer no final desta volta de número 4. No meio da água ainda Villeneuve à frente. Alesi em segundo, Schumacher pressionando. Fisichella vem na 4ª posição. Nenhuma alteração nas primeiras posições, nesta primeira volta para valer. E o Villeneuve vai conseguindo abrir, vai conseguindo fugir ali de Alesi. Com uma ajudazinha do Alesi, né? Porque o Alesi, que estava no entusiasmo danado para ganhar, para lutar, para ganhar essa corrida, andou muito bem nos treinos, andou bem no warm-up, ele liderou o warm-up até o finalzinho, quando o treino de hoje pela manhã, quando o Villeneuve acabou fazendo a melhor volta, mas na chuva ele está perdidinho. Você vê que o Schumacher está muito mais rápido, só que o Alesi está segurando o Schumacher. Bom para o Villeneuve. Já vai tentando ali ultrapassagem. Você viu um ponto onde não havia muita água e agora já tem muita água de novo. Você vê que os carros praticamente somem aí no meio do spray de água. Schumacher bota a pressão em cima de Alesi, brigando pela 2ª posição. Se ele conquistar esta 2ª posição, inevitavelmente vai para cima de Jacques Villeneuve. Villeneuve é o primeiro, eles vêm para contorno da Bus Stop, Schumacher encostado em Alesi, depois logo atrás dele Fisichella, logo atrás de Fisichella Frentzen, aliás Hakkinen, atrás de Hakkinen o Frentzen, nenhuma alteração nos 6 primeiros. Olha o Schumacher tentando, aqui na reta dos boxes, na freada da Surz, botou por dentro, Schumacher é Schumacher, tomou a preferência, Alesi veio, não tinha mais espaço, Schumacher contorna a frente, já começa a mostrar serviço Schumacher. Faz a ultrapassagem em cima de Alesi, já é o 2º colocado. Botou por dentro e disse para Alesi, aqui vou eu. Sou mais eu, não vem não que eu já estou aqui. Você viu na câmera on-board como o Alesi quis vir. Olha só como ele apontou ali o bico. Schumacher estava ali, contornou, Alesi ficou com o lado de fora e o Schumacher já vem para cima do Villeneuve. Há uma diferença muito grande na pilotagem com pista molhada entre os dois. Schumacher é muito melhor do que Villeneuve em pista molhada. Ele já vai para cima de Villeneuve. Villeneuve, Schumacher, Alesi, Fisichella é o 4º, Hakkinen é o 5º, Frentzen é o 6º, Pedro Paulo Diniz permanece na 7ª posição, Rio é o 8º, Barrichello é o 11º, mas não tem. É brincadeira! É como tirar doce de criança. Schumacher já foi para cima do Villeneuve, que não sabe nada em pista molhada. Já foi para cima, já passou. Olha só. Na freada, como o Villeneuve já se perdeu, Schumacher já botou por dentro, já assumiu a 1ª posição. Por outro ângulo para você ver a ultrapassagem. Aí vem Michael Schumacher, o líder do campeonato, líder da prova. E até o Alesi já está chegando ali no Villeneuve. Isso vai ser muito bom para Schumacher. Você vê aí o Ralf Schumacher. Ele largou lá de trás, ele bateu na volta de apresentação, não de apresentação, na volta de trazer o carro do box para o grid. Ali já saiu. E você vai vendo aí como o Fisichella aperta ali o Alesi. Esta é a repetição do Ralf Schumacher, como ele saiu ali. Olha o Fisichella como bota a pressão para cima de Alesi. 2 carros que estavam muito bons para a pista seca, não é, Galvão? A Williams, do caso do Villeneuve, e a Benetton do Alesi, que no molhado não se encontraram, que você vê que o Fisichella já está pressionando aí o Alesi e vai passar já já. E também tem uma outra coisa na diferença dos pneus, né? Com o pneu intermediário, o Schumacher pode praticamente fazer o traçado de seco, por dentro. E o outro que não está tem que fazer o traçado mais aberto, mais por fora, por causa da borracha que fica por dentro com a água ali. Aí você vai vendo o Damon Hill forçando, tentando a ultrapassagem em cima de Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo Diniz é o 7º, Damon Hill o 8º. Pedro Paulo, brilhante, sustenta ali a posição à frente de Damon Hill. Rubens Barrichello vem na 11ª posição. O primeiro é Schumacher, ele já abriu 5 segundos e 8 de vantagem para Villeneuve. E aí o Fisichella já fazendo a ultrapassagem em cima do Alesi. Já vindo para cima do Alesi, brigando. Alesi tem a preferência da curva por dentro. Tá difícil frear nesse molhado. Fisichella forçou, botou na frente. Fisichella é corajoso. Fisichella faz a ultrapassagem em cima de Jean Alesi. Schumacher é o primeiro. O segundo é Villeneuve, mas não vai ter vida mansa não, porque Fisichella vem para cima dele. É muito piloto esse tal de Fisichella, vem dizendo em várias corridas, Galvão. E ele já vai para cima do Villeneuve. Já vem brigar pela 2ª posição. Com isso o Schumacher vai abrindo, vai embora Schumacher na ponta. Villeneuve
é o segundo por enquanto. Mas Fisichella já vem com ação para tentar a ultrapassagem. Ele é o terceiro, o quarto é Alesi. O quinto é Hakkinen, o sexto é Frentzen, o sétimo é Pedro Paulo Diniz. O oitavo é Damon Hill, o nono é Coulter, o décimo é Herbert, o 11º é Rubens Barrichello. Nós temos 5 voltas completadas. Lembrando sempre que as 3 primeiras foram com o safety car. A partir da 4ª volta apenas é que foi para valer. Villeneuve se defende. Fisichella vai para cima. É importante Fisichella saber que tem mais 39 voltas pela frente. Ele que vai buscar essa segunda posição sem dúvida nenhuma. É mais piloto na chuva do que Villeneuve. Tirou de lado. Vai ficar com a preferência. Aí você vai vendo o Nakano que saiu. E a TV belga puxou no momento em que o Fisichella ia tentar a ultrapassagem em cima do Villeneuve. Agora ele vai tentando de novo. Alesi vem junto. Logo ali atrás de Alesi, o Mika Hakkinen. Aí o Fisichella que foi enquanto o Villeneuve passou reto para ir para o boxe. Ele passou reto para ir para o boxe. Quem vai para o boxe não tem que contornar a buzz stop. Villeneuve passou reto e foi para o boxe. Ele, então, o primeiro é Schumacher, o segundo é Fisichella, o terceiro é Alesi, o quarto é Hakkinen, o quinto é Frentzen, o sexto é Pedro Paulo Diniz, o sétimo é Coulter, o oitavo é Hill, o nono é Herbert, o 10º é Rubens Barrichello. Quem tem Globo tem tudo. Antártica, a melhor cerveja do Brasil, paixão nacional. Aí você vai revendo a saída de Nakano, que passou reto ali. Você vai vendo o Mika Hakkinen, aí depois o Frentzen, o Coulter e o Pedro Paulo Diniz já tentando ali a ultrapassagem, em cima do Coulter. Você vê que o Frentzen, o ritmo do Frentzen segura todo mundo atrás, o que mostra que realmente também tem essa desculpa para o Villeneuve. A Williams largou de pneu errado. Você viu que o Villeneuve já foi para trocar, colocou agora pneu de chuva mesmo. E o Coulter está segurando esse... o Frentzen está segurando esse bloco todo aí. E o Rio está sempre tentando ali ultrapassagem em cima do Pedro Paulo Diniz. Outra vez fechou-lhe a porta, Pedro Paulo Diniz. Schumacher, Fisichella, Alesi, Mika Hakkinen, Frentzen, Pedro Paulo Diniz. É que o Frentzen já conseguiu ali fazer a ultrapassagem em cima do Mika Hakkinen. Repare, ele já vem na frente. Perdão, Mika Hakkinen está ali colado em cima do Alesi. Aí depois veio o Frentzen, ainda veio o Coulter ali que perdeu no final da volta número 6 e recuperou a posição. Em cima do Pedro Paulo. Logo atrás vem o Damon Hill. Atrás de Hill está Johnny Herbert. E aí Schumacher já vem completando a volta. 7 voltas completadas. Olha só no visual a vantagem que já leva Schumacher. Ele virou em 2,7 segundos, 898. O Fisichella está agora fazendo a buzz stop. O Schumacher já tem próximo a 20 segundos de vantagem. E olha só o trilho ali, Frentzen, Coulter, Pedro Paulo Diniz, Damon Hill, Johnny Herbert, a briga bonita. Pedro Paulo Diniz vem se segurando ali. Rubens Barrichello vem logo atrás. Rubens Barrichello também já chegou na briga. E você vai vendo a Alesi vindo para os boxes. Quem partiu com o pneu biscoito inteiro para a chuva teve dificuldades. Quem partiu com o pneu intermediário. Só que agora vai a deslicão. Vai a deslique de uma vez o Alesi. Tomou atitude corajosa. Parou, botou o slick. Começa a se formar um trilho em alguns trechos, mas ainda está difícil para andar de slick. O Alesi vem de slick. O Schumacher tem 22,8 de vantagem para Fisichella, que é o segundo. Hakkinen é o terceiro colocado. A quarta posição, a briga de Frentzen com Coulter. Coulter ultrapassa, Coulter é o quarto, Frentzen é o quinto, Pedro Paulo Diniz é o sexto. Johnny Herbert foi para cima de Damon Hill e fez a ultrapassagem em cima de Damon Hill. O sétimo é Johnny Herbert, o oitavo é Damon Hill. É bonita a briga aí. E olha o Pedro Paulo Diniz. Olha o Pedro Paulo Diniz para cima do Frentzen. Herbert vem com ele. Faz uma linda corrida pelo Paulo Diniz. Ele recupera a sexta posição. E como o Alesi parou, ele passa a ser o quinto colocado. Já vem na quinta posição Pedro Paulo Diniz. Schumacher, Fisichella, Hakkinen, Frentzen, depois Pedro Paulo Diniz. Ali você vê também o Damon Hill. Logo atrás do Frentzen.
Vem para fazer a ultrapassagem, brigando com ele. Botou por dentro. Rubens Barrichello vem também. Também faz a ultrapassagem. Logo atrás vem Magnussen também tentando essa ultrapassagem. Todo mundo vai passando ali a Williams. A Williams mostra mais uma vez que é muito ruim de estratégia. Você se lembra aquela largada do Grande Prêmio de Mônaco em que os dois carros estavam na pole e largaram de slick com chuva. E agora eles fizeram, por exemplo, o Villeneuve parou nessa troca prematuramente, porque então era preferível esperar um pouquinho mais e arriscar o que fez o Alesi, arriscar slick de uma vez, que é o que fez o Alesi. E nisso o Alesi realmente é corajoso, isso vale. Tem trilho, tanto que o Schumacher já virou 2,07, isso era tempo de pista levemente molhada durante os treinos oficiais, os treinos de classificação. Então o Alesi fez o certo e a Williams de novo errou. O primeiro lugar é de Schumacher, o segundo é Fisichella, o terceiro é Mika Häkkinen, o quarto é Coulthard, o quinto é Pedro Paulo Diniz, o sexto é Herbert. Barrichello vai para o box, Frentzen também. Rubens Barrichello, Frentzen e Irvine, os três vão para o box. Schumacher é o primeiro, Fisichella é o segundo, Häkkinen é o terceiro, Coulthard é o quarto, Pedro Paulo Diniz é o quinto, Herbert é o sexto, Hill é o sétimo, Magnussen é o oitavo, Berger é o nono, Morbidelli é o décimo. São os 10 primeiros, intensa movimentação nos boxes. Aí você vai vendo o Damon Hill, logo atrás dele o Magnussen, o Hill é o sétimo, o Magnussen é o oitavo. Já aparece ali o Berger na nona posição. Isso com 8 voltas completadas. Muito lento o pit stop de Rubens Barrichello. Teve problema nessa parada. Os outros já saíram do box para voltar. E Rubinho teve problema. Na parada ele vinha bem, ele que largou em 12º. Estava ocupando já a nona posição, mas teve problema na sua parada de box. Já o show vem com informações lá do box. E aí tá o Rubens Barrichello, que chegou a tocar com o Frentzen quando fez ali a ultrapassagem e já abandonando a prova, o carro sendo recolhido. Rubens Barrichello aí já abandonando a prova. Pedro Paulo Diniz é o quinto colocado. Tarso Marques vem na 14ª posição, se recuperando muito bem, andando bem nesta pista meio molhada, meio seca. Você viu Pedro Paulo Diniz em quinto e Johnny Herbert na 6ª posição. Quanto aos pneus, a gente já explicou, vamos falar mais uma vez. Você tem um pneu absolutamente para chuva, que ele tem os sulcos profundos por toda a superfície do pneu. Você tem o chamado pneu intermediário, que ele tem uma parte com sulcos não tão profundos e uma parte espelhada, como o pneu slick. E você tem o chamado pneu slick, que são os pneus totalmente lisos. Pneu careca, vai. Mas são pneus lisos, que com pista seca dão mais aderência e permitem uma velocidade maior no contorno das curvas. Muito bem. A chuva caiu forte, caiu na Nakano, que abandonou a prova. Depois parou, os pilotos largaram com o safety car por 3 voltas. Alguns preferiram largar com o pneu totalmente para chuva. Outros com o chamado pneu intermediário. Pelas condições da pista, o pneu intermediário se mostrou melhor. Agora já é caso para partir para o slick, como fez o Alesi, como está fazendo agora o Berger. Isso com 9 voltas completadas. Schumacher virou 2,06, Fisichella virou 2,12, Mika Häkkinen 2,11, Coulthard 2,11, Pedro Paulo Diniz também na casa de 2,11. Galvão, vamos falar com o Rubinho. Rubinho, como é que foi a batida com o Frentzen? Eu vim atrás, eu tava com um pneu intermediário muito fino, que se a pista começa a secar, pra mim tava ótimo. Eu consegui segurar os primeiros momentos e sem rodar, mas aí o Damon Hill tentou passar o Frentzen numa manobra meio doida, e daí o Frentzen foi para a esquerda, quando ele voltou ele me bateu. Ok. Aí Marcos Uchoa trazendo as informações. 9 voltas completadas. Quem tem Globo tem tudo. Rainha, não perca. Sid Nelson joga tênis. Schumacher, Fisichella, Häkkinen, Coulthard, Pedro Paulo Diniz, Herbert, Hill, Magnussen, Morbidelli e Berger. São os 10 primeiros. Tarso Marques, 12ª posição. Ele torcia por uma chuva. Você viu o Tarso Marques aí, o Alesi, logo atrás dele é o 13º. E o Villeneuve vem ali atrás, é o 14º. E o Villeneuve fez uma escolha errada quando trocou os pneus. Alesi parou, botou pneu slick.
Villeneuve partiu para o pneu intermediário. Pode até andar um pouquinho mais agora, nessas condições, mas a tendência é a pista secar de vez. Tarso Marques vem bem ali na 12ª posição. E aí quando secar vai acabar o pneu dele de uma vez. Tanto que todo mundo agora entra o Fisichella no box. Todo mundo que entrar agora vai colocar slick sem dúvida nenhuma. Já é uma pista para slick. Tanto que o Schumacher já virou 2,05. Mas o Schumacher não está de slick ainda. Mas ele já está virando esse tempo. Pedro Paulo Diniz passa para a 4ª posição com a parada de Fisichella no box. Primeiro é Schumacher, o segundo é Mika Häkkinen. O terceiro é Coulthard, o quarto é Pedro Paulo Diniz. Fisichella vai voltando aí com seu pneu slick. E Schumacher vai dando um show com seu pneu intermediário. Ele virou 2,05. O segundo colocado, Mika Häkkinen, está 42 segundos atrás. Aí você vai vendo o Damon Hill e você vai vendo a briga de Pedro Paulo Diniz com o Coulthard. Ele vem para a ultrapassagem, uma briga que vale a 3ª posição. Vem voando o Pedro Paulo Diniz fazendo uma grande corrida. Herbert também faz a ultrapassagem. Você viu ali o Coulthard caindo. O primeiro é Schumacher, o segundo é Häkkinen, o terceiro é Pedro Paulo Diniz. O quarto é Johnny Herbert. O quinto é David Coulthard. É aquela história, quem está com pneu de chuva, quem está com pneu intermediário leva vantagem. Pedro Paulo Diniz largando na 8ª posição. E vai agora ocupando a 3ª posição na prova. Com 10 voltas realizadas, vai fazendo uma belíssima prova Pedro Paulo Diniz. Uma grande corrida, ele que já treinou muito bem, que andou na frente do Damon Hill, classificou-se à frente do Damon Hill, aliás o beiço que fez o Damon Hill era uma coisa incrível ali no motorhome. E nessa corrida agora, desde a largada, desde que largou para valer, o Hill tentou várias vezes, o Pedro resistiu bravamente aí e acabou ganhando novas posições que o Hill não conseguiu ganhar. Aí Pedro Paulo Diniz na 3ª posição. Herbert aparece em 5º, mas ele está logo ali atrás. O Coulthard foi ultrapassado. O computador ainda não mostra essa modificação, porque foi depois do complemento da volta. A pressão agora do Herbert em cima de Pedro Paulo Diniz. Esse é o grande pega da prova neste momento. E aí é difícil ele resistir. Bom, foi pro box o Herbert. Você viu a dificuldade que teve de frear ali o Pedro Paulo Diniz? Repare que ele tem o chamado pneu intermediário e o Herbert foi pro box. Schumacher completou a volta de número 11. Mika Häkkinen também, Pedro Paulo Diniz na 3ª posição. Ele está 9 segundos atrás de Mika Häkkinen. O Herbert vai aí para o box. O computador aqui, o sensor é antes da posição dos carros no box. Então quando o carro entra no box, é computada a volta. Mas o Herbert está perdendo a posição. O Coulthard também perdendo a posição porque parou. O Magnussen é quem passa a ser o 4º colocado. Ele que na pista passou na 4ª colocação. Villeneuve, quem faz escolha errada paga. Tem que parar outra vez. Faz a 2ª parada o Villeneuve. Primeiro não soube andar na água. E depois escolheu errado o pneu na sua primeira parada. É obrigado a fazer nova parada. E fica lá para trás o Villeneuve. E o Schumacher cada vez abrindo mais. Aí Mika Häkkinen que é o 2º colocado. A última volta o Häkkinen virou 2,10,976. O Pedro Paulo Diniz virou 2,12,650. Vem ocupando a 3ª posição Pedro Paulo Diniz. E você vai vendo aí o Mika Häkkinen passando reto. O Mika Häkkinen que é o 2º colocado passando reto. No final da subida. Ele vai voltar, mas isso pode afetar o carro. Tinha 9 segundos de vantagem para Pedro Paulo Diniz. Passou reto o Mika Häkkinen. E voltou ainda a pista. Atravessou a variante alta. A variante no final da subida. Tem o mergulho, tem a Eau Rouge, a água vermelha e a imensa subida onde os carros atingem o ponto de maior velocidade. Lá no final, na freada, a Mika Häkkinen passou reto. Isso vai permitir a Pedro Paulo Diniz se aproximar um pouco mais dele. Mas é bom lembrar que Mika Häkkinen, Pedro Paulo Diniz e Schumacher ainda tem que parar para botar o pneu slick. Muita coisa ainda vai acontecer nesta prova. Aí você está vendo o Schumacher, que é o líder, que tem 47 segundos de vantagem para Häkkinen, que é o 2º colocado. Coragem e sangue de frio a 4.000 metros de altura. Você vai curtir um esporte espetacular logo depois das emoções do Grande Prêmio da Bélgica. 2:05,226. A volta mais rápida, claro, de Schumacher. Schumacher é o primeiro, Häkkinen é o 2º e Diniz é o 3º. Os dois vão para o box. Aí Mika Häkkinen e o Pedro Paulo Diniz vem junto.
Chega ali Pedro Paulo Diniz para fazer a sua troca. Magnussen passa a ser o segundo colocado. O Alesi já vai voltar na terceira posição, o Fisichella já vai voltar em quarto. Esses já pararam, estão realmente à frente de Pedro Paulo Diniz. Damon Hill também fazendo uma parada. Aí Pedro Paulo Diniz 16.7. Perdeu muito tempo. Perdeu muito tempo o Pedro Paulo Diniz. Realmente, esse pit stop do Diniz prejudicou bastante ele na briga ali pelas primeiras posições, porque vocês viram como ele entrou junto com o Coulthard. A câmera mostrou, a imagem mostrou o Coulthard saindo, o Hakkinen saindo, perdão, e o Diniz ainda no box por muito tempo, 16.7. Vai custar caro para a prova de Pedro Paulo Diniz essa parada. Mas o drama que ele tinha de pneus, de desgastar demais os pneus, ele ganhou aí 14 voltas. Seria para duas paradas, uma troca na 14ª, uma troca na 29ª para levar até a 44ª. Essa vantagem ele teve, porque ele estava realmente preocupado com o desgaste de seus pneus, pela escolha que a equipe fez tanto para ele quanto para Damon Hill, dos pneus mais macios da Bridgestone. Olha, quem tem que tomar uma decisão logo aí sobre estratégia de corrida agora é o Schumacher, porque ele que já virava 2.05, está virando 2.09. Você acabou de ver a melhor volta da prova aí na tela do Mika Salo, 2.04. São 5 segundos de diferença. Tá aí. Vai entrar já o Schumacher, porque está na hora mesmo dele trocar. O Alesi já está virando 2.06. O Alesi que colocou pneu slick já há algumas voltas. Aí você vai vendo o Schumacher, mas ele tem muita vantagem para entrar e voltar ainda na primeira colocação. Ele tem mais de 1 minuto de vantagem para o segundo colocado, fruto da sua habilidade, da sua imensa capacidade de dirigir um automóvel de corrida, um Fórmula 1, e principalmente em condições adversas, na chuva. A volta mais rápida, Alesi, dizia. Ele tinha virado 2.6, agora vira 2.3 e 4. Magnussen também vai para a sua parada. Magnussen que ocupava a segunda posição. A segunda posição passa a ser de Jean Alesi. Ele volta para a segunda posição. Fisichella é o terceiro colocado. Todos já fizeram parada. Magnussen está entrando agora. Vai perder ali aquela posição. Mika Hakkinen, Johnny Herbert, David Coulthard, Damon Hill, Berger, Frentzen, Verstappen, Pedro Paulo Diniz. Veja o que vai custar para Pedro Paulo Diniz aquela parada tão longa no box. O Alesi ainda tem, você vê que quando sai do trilho tem muita dificuldade. Você viu com que dificuldade aí ele controlou, mas claro, habilidoso, talentoso, isso o Alesi sempre foi para controlar o carro. O Magnussen, de novo, outra parada muito demorada, você viu quanto tempo ele perdeu. Lá vem o Schumacher, agora vamos ver o trabalho do box da Ferrari. Mas o que eu ia dizer do Magnussen vale para o Schumacher agora. Ele entrando no box dá a nítida intenção de que o carro está com problema e vai parar de tão devagar. Isso existe uma explicação. Quando se decidiu que para fazer o pit stop o piloto não precisa fazer a chicane do buzz stop, quer dizer, pode seguir reto e entrar no box, para que isso não seja uma vantagem, porque aí ele segue reto enquanto os outros fazem a chicane. Até porque sai depois da surge aqui, da curva fechada. Exatamente, senão seria uma vantagem. Então foi diminuída a velocidade do pit lane, a velocidade de entrada do box, que normalmente na corrida é de 120, foi diminuída para 80, quer dizer, para um carro de Fórmula 1, quando você vê ali entrando no box a 80, parece realmente está quase parado. A gente trocando em miúdos isso, Reginaldo, podia dizer o seguinte: para evitar que o piloto vem colado atrás do outro, não está conseguindo ultrapassar. Então um vai pela pista normal, faz toda a chicane da buzz stop, a curva de entrada da reta e a curva mais fechada do circuito da Fórmula 1, sem contar o circuito de rua, que é a Sosa. O piloto viria atrás, iria para o box, atravessando o box a 120, evitando essas 3 curvas e sairia na frente do outro. Faria uma ultrapassagem por dentro do box. Aí a diminuição da velocidade no box, como informou o Reginaldo, de 120 para 80 km por hora. Spa é um circuito muito conhecido, os organizadores e a própria FIA já tem experiência de Spa, então sabe como resolver esse problema. Houve um problema num circuito que se correu uma vez só de Fórmula 1, em que havia realmente esse problema, que era Donington. Quem entrasse no box e saísse, conseguiria ser mais rápido do que quem continuasse para circundar a curva toda e passar diante do box. Tanto é verdade que Ayrton Senna ganhou aquela corrida e num determinado momento da prova, Senna entrou no box, não era para trocar pneu, não era para nada. Ele entrou no box
não parou, atravessou, saiu. Essa foi a volta mais rápida da corrida. E depois da corrida, perguntado por que ele tinha feito aquilo. Ele disse, não, eu queria fazer um teste, como eu estava em primeiro, para ver se realmente era mais rápido pelo box do que na pista. Porque como tinha muita troca de pneu, chovia, parava, ele disse, se eu tivesse em segundo, não tem a menor dúvida de que eu ia ultrapassar pelo box, porque pelo box era mais rápido. E a volta dele pelo box foi a mais rápida da corrida. Aí você vai vendo a briga pelas posições intermediárias. Schumacher é o primeiro, Alesi é o segundo, Fisichella é o terceiro, Raikkonen é o quarto. Aí você está vendo o Hill, Pedro Paulo Diniz, logo atrás de Hill. E depois o Irvine, atrás deles. O Villeneuve também está nessa briga aí. Aí vem o Villeneuve para fazer a ultrapassagem. Foi o Villeneuve, fez a ultrapassagem em cima de Damon Hill. Pedro Paulo Diniz acompanhando ali. O Verstappen está logo atrás e depois vem o Irvine. O Villeneuve abriu, conseguiu fazer a ultrapassagem. Pedro Paulo vai para cima do Damon Hill, ameaçando ali a posição do Damon Hill. É uma briga muito boa, essa briga dos dois pilotos da Arrows. Está muito mais confiante o Pedro Paulo Diniz. Isso é que é importante. Verstappen está ali colado atrás dele, com o Irvine também logo atrás. O Frentzen faz a volta mais rápida com 1:58.708. Aí você vai vendo o Damon Hill. Eles perderam muitas posições pela parada mais longa. Schumacher já completou a volta. 15 voltas completadas, Schumacher. Olha o Pedro Paulo por dentro, em cima do Damon Hill, para fazer a ultrapassagem na freada da Source. O Salo vem junto por ali na briga. Pedro Paulo, valente e corajoso, para cima do Damon Hill. E com muita técnica, porque ele saiu fechando a curva. Você viu que tinha gente ali preparando o troco para ele. Só que ele fechou, ele saiu totalmente fechado, não foi lá fora. Defendeu muito bem a posição. Passou e ainda defendeu em seguida. Vai para a 11ª posição, ele que esteve em terceiro. Perdeu muito tempo na parada de boxe, realmente. 15 voltas completadas. Quem tem Globo tem tudo. All Day, ser feliz faz bem. Schumacher já completa a volta de número 16, apenas ele completando a volta de número 16. Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão, hoje às 4:30 da tarde. Não se esqueça, na sequência, depois da Fórmula 1, tem esporte espetacular, vários destaques. A torcida mineira desafia o resto do Brasil. Vamos ver que desafio é esse, você vai acompanhar no esporte espetacular. E no futebol, veja só, você vai poder escolher, telefonando no esporte espetacular, você vai ter os números. Você vai poder escolher, não escolher, mas dar a sua opinião. Emitir a sua opinião numa pesquisa. Qual seria, na sua opinião, o goleiro ideal para a seleção brasileira? Tafarel, Carlos Germano ou nenhum dos dois? Você vai ter essa possibilidade no esporte espetacular. Aí o Frentzen, que já fez a volta mais rápida, já virando em 1:58.708. Agora Schumacher vira 1:57.836. O Frentzen aperta ali ao Coulthard. Os mecânicos da Ferrari acompanhando por enquanto a grande vantagem que Schumacher tem para Alesi. 41 segundos a vantagem de Schumacher para Alesi. Fisichella é o terceiro, Raikkonen é o quarto. O quinto é Johnny Herbert, o sexto é Coulthard, o sétimo é Frentzen. O oitavo é Berger, o nono é Verstappen, o 10º é Villeneuve, o 11º é Pedro Paulo Diniz. O 12º é Irvine, o 13º é Mika Salo. O 14º é Morbidelli. 15º Magnussen. São os 15 primeiros colocados. Tarso Marques vem na 17ª posição. Hill caiu. Hill vem para o box. Aí Damon Hill entrando no box. Agora e só agora o Damon Hill vai botar os pneus slick. Demorou demais também para fazer a opção. O Damon Hill ficou completamente fora da prova. Aí vai voltando o Damon Hill. Todos os pilotos têm uma parada, à exceção de Hill e de Villeneuve. Estes fizeram 2 paradas. Schumacher com sobras na frente. E aí a briga sempre do Frentzen com o David Coulthard, a briga que vale a 6ª posição. Lembrando sempre que no campeonato o Schumacher tem 56 pontos contra 53 pontos do Villeneuve. O Alesi vem lá atrás em terceiro com 22.
Na luta pelos construtores, olha o Frantzen botando do lado de Coulthard, fazendo a ultrapassagem, levando vantagem, ficou por dentro o Coulthard para voltar, fecha a porta, vai para cima, faz a ultrapassagem, o Frantzen em cima de David Coulthard. Na luta pelos construtores, a Ferrari tem 74 pontos e a Williams tem 72, é uma briga muito dura entre Schumacher e Villeneuve pelo título, e no título dos construtores entre Ferrari e Williams. Olha que momento importante do Schumacher conseguir uma vitória. Aí a coisa se complicaria realmente para o Villeneuve, porque chegou a vez das pistas de alta, a vez da Williams, a vez do motor Renault, de tirar essa diferença e reassumir uma liderança que ele já perdeu há algum tempo, até ele tinha no começo do campeonato e perdeu. Mas o Schumacher tem nessa pista realmente alguma coisa especial com o Spa. Aliás, por pura coincidência, Spa ficou marcada por algumas vitórias muito importantes, como a primeira e única do norte-americano Dan Gurney em 67, a primeira de um carro McLaren nas mãos do seu criador, o Bruce McLaren, em 68, a primeira de Michael Schumacher em 92, ele que havia estreado na Fórmula 1 também aqui em Spa em 91. E, aliás, no fundo, Ayrton Senna também pode até ser incluído nessas, digamos assim, estreias desse circuito, porque foi em 85 que ele ganhou a sua segunda corrida aqui, mas a primeira com pista seca até certo ponto. Choveu até a metade da corrida, mas depois começou a secar, e eu me lembro que foi a primeira corrida que ele considerou assim uma vitória normal, porque antes a primeira tinha sido aquela de Portugal, debaixo daquela tormenta toda. 18 voltas completadas no total de 44 voltas no Grande Prêmio da Bélgica. O Frantzen deixou o Coulthard para trás e já vai para cima de Johnny Herbert. O Frantzen tem a 6ª posição e entra na luta pela 5ª posição. Schumacher é o líder com 40 segundos de vantagem. Alesi volta a fazer a volta mais rápida, 1:57.3. Schumacher não fez uma volta boa, virou 2:2. Não fez uma volta boa Schumacher. A pista ainda está molhada em alguns pontos. E o Frantzen bota pressão para cima de Johnny Herbert. É intensa a briga ali pela 5ª posição. E se o Frantzen passar pelo Herbert, já vai imediatamente para cima do Mika Häkkinen, que é o 4º colocado. Faz uma corrida de recuperação excepcional Hans-Harald Frentzen. Veja como ele vai para cima de Johnny Herbert. Herbert vai ter que se defender ali, senão ele bota por dentro, retarda a freada. Não quis ameaçar, ou não quis correr risco na tomada da Source. Aí ele vai para o mergulho. Vai para o mergulho da Eau Rouge, da variante da água vermelha. Aí nesse ponto, os carros atingem a 300 km por hora. Dá um refresco e faz aquela variante. E tome a subida e tome potência de novo. Ele estava esperando esse ponto aí para tentar, mas parece que chegou muito longe do Herbert. Ele não fez ali uma boa saída da Source. Se complicou. Ele tinha que chegar mais perto aí. Pegar o vácuo um pouco antes para tentar retardar a freada para fazer a ultrapassagem. Você está vendo a briga aí pelo 5º lugar entre Herbert e Frentzen. Pedro Paulo Diniz é o 11º colocado, Tarso Marques é o 16º. Rubens Barrichello abandonou porque tocou com o Frentzen quando os dois foram para o box. Levou a pior Rubens Barrichello e o Frentzen está aí na luta. Só trocou os pneus e voltou para a pista. E vem botar pressão outra vez em cima do Herbert, que também vai se aproximando de Mika Häkkinen. Os tempos sobem de novo. Isso quer dizer que a pista começa a molhar em alguns pontos. Vai complicar tudo. Todo mundo virando. A Alesi tinha virado 1:57, já virou 2:2. Schumacher virou 2:7. Fisichella virou 2:6. Mika Häkkinen 2:4. Herbert 2:4. Frentzen 2:3. Pedro Paulo Diniz virou 2:5. Tarso Marques virou 2:13. Aí você vai vendo a confirmação aí do Tarso Marques na 17ª posição. Alf Schumacher está na frente dele. Olha o Frentzen ali com o Herbert. Não deu nessa. Onde ele conseguiu ultrapassagem em cima do Coulthard, não deu para ele fazer a ultrapassagem em cima do Johnny Herbert. Se defende de forma brilhante o Johnny Herbert. Mas quem está determinando o ritmo mais lento aí é o Mika Häkkinen. O Herbert já chega no Mika Häkkinen. O Frentzen está atrás dele. E logo atrás vai chegando também o Coulthard. E aí você vai vendo o Tarso que vinha na 17ª posição. O Tarso que vinha na 17ª posição ali fora da pista. E outra vez não fez um bom contorno da Source. Não conseguiu mergulhar.
O problema do Tarso, Galvão, que você vê aí, ele saiu para a brita, tentou voltar, realmente não deu, a roda girando em falso ali. O problema do Tarso é que ele só pode fazer isso, ele tem que andar mais do que o carro permite. E aí acontece realmente isso. Pedro Paulo Diniz faz uma volta ruim em 2:08, perde a 11ª posição para o Irvine, cai para a 12ª posição. Apenas Pedro Paulo Diniz, dos 3 brasileiros, continuando na prova. E o Frentzen não consegue fazer ali ultrapassagem em cima do Johnny Herbert. O Johnny Herbert andando muito bem na parte de alta. Tem motor Ferrari ali naquela Sauber. O coração do carro é um motor Ferrari. Aí está Frentzen, que é o 6º colocado. Schumacher já completa a volta de número 20 voltas completada das 44 do Grande Prêmio da Bélgica. Sabe quem está passando reto aí? Villeneuve. Lá vai ele. Passando reto. Piorou a pista um pouquinho, molhou um pouquinho. Lá vai o Villeneuve reto. Villeneuve que vinha ocupando a 9ª posição. Quem tem Globo tem tudo. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Aí você vê o Frentzen outra vez atacando ao Johnny Herbert, sempre na briga pela 5ª posição. Fisichella, Hakkinen, Frentzen. Aí não dá, né? Stop assim não dá. Aí ele que é encrenca, né? O máximo que pode acontecer, ele não conseguiu ultrapassagem. O pior para ele seria perder o bico do carro ali. Agora ele vem por fora na Source. Aí é que ele tem que fazer isso. Ele tem que tentar fazer um bom contorno da Source. E aí você vai vendo a McLaren de Coulthard que vinha logo atrás deles. Bateu. Que eu dizia que o Frentzen tem que tentar fazer um bom contorno da Source para tracionar bem para o mergulho da Eau Rouge, passar bem no Eau Rouge, para isso aí, ó. Aproveitar a potência do motor na subida, tentar a ultrapassagem, ele já faz a ultrapassagem. Johnny Herbert vai tentar dar o troco, se defende o Frentzen, vem para a variante alta, na parte alta do circuito, consegue sustentar a frente e consegue finalmente assumir a 5ª posição. Schumacher é o primeiro, Alesi é o segundo, Fisichella é o terceiro, Mika Hakkinen é o quarto, Frentzen é o quinto, Herbert é o sexto, Berger já é o 7º colocado. O Villeneuve mesmo passando reto ali, seguiu na prova. Vem na 8ª posição. Verstappen é o 9º, Irvine é o 10º, Pedro Paulo Diniz tem a 11ª posição. Isto depois de 21 voltas completadas. Quem tem Globo tem tudo. Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. Aí você confere a classificação. Exatamente a classificação que nós acabamos de informar. Agora depois de 21 voltas, Schumacher, Alesi, Fisichella, Hakkinen, Frentzen e Herbert são os 6 primeiros colocados. Foi muito boa essa briga do Herbert e Frentzen, lembrando que os dois eram companheiros de equipe até o ano passado na Sauber. E chama atenção para a boa corrida de recuperação do Berger, que já está na 7ª colocação. O Berger é um piloto de grande experiência e que gosta desse circuito. Ele foi mal nos treinos, teve problema porque bateu na prova de classificação, quer dizer, perdeu 50 minutos de treino, só treinou nos 10 minutos finais, largou muito mal, mas já vem em 7º e andando rápido. Ele já vem tirando a diferença, daqui a pouquinho ele encosta no Frentzen, encosta no Herbert e depois no Frentzen. Os tempos voltam a cair. 38 segundos,4 a vantagem de Schumacher para Alesi, que é o segundo. Schumacher agora virou 2.1, Alesi 2.2, Fisichella 2.1, mas Mika Hakkinen virou 2.00, Frentzen 2.00. O Berger e o Villeneuve também 2.00. Esses foram os mais rápidos nesta volta de número 21, mais rápidos inclusive do que o líder da prova e líder do campeonato, o bicampeão mundial, o alemão Michael Schumacher. Acrobacias, malabarismo e precisão. Os Globetrotters estão no é. Os gênios, aqueles mágicos do basquete, aquele time espetáculo do basquete, eles estão de volta e estão no esporte espetacular que você vai curtir logo depois das emoções da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Bélgica. Você repara na imagem do asfalto, aqui na frente do box está sequinho, absolutamente seca. Essa parte do circuito tem o trilho, não está tão sequinho. Em determinado ponto do circuito, a pista ainda está mais escura. Ali ainda ela está ainda mais escorregadia. Olha como você passa ali, sai um pouquinho do trilho.
como saiu o Frentzen, como ainda joga água para cima. Schumacher já completou a volta de número 22. Aí você vai com Mika Häkkinen. Vai de carona na McLaren Mercedes de Mika Häkkinen, que tem a 4ª posição. Pedro Paulo Diniz segue sempre em 11º. Ele virou 2:02 essa última volta, 2:02.8. O Irvine, que está à frente dele em 10º, virou 2:01.3. A diferença entre os dois é de 4 segundos.9, praticamente 5 segundos. É o que está custando para Pedro Paulo. Se nós somarmos aí, pode estar custando para ele a posição de Irvine e de Verstappen, 2 posições. Aí o Ralf Schumacher, aquela parada por tempo excessivo no box. Ou será que já com 1/3 de prova tentou aquela parada toda para completar combustível para tentar ir até o final? Isso também é possível, porque o rendimento dele depois do pit stop caiu bastante. Ele está virando em 2:02. Olha aí, o Ralf Schumacher, se você viu paradinho ali no meio da pista, parecia que tinha quebrado o carro e ele estava saindo inocentemente, mas não tem nada de inocente. Ele foi culpado de um acidente, olha, bateu de frente, claro que sem velocidade, porque bateu depois de rodar, já não é um trecho extremamente veloz e depois de rodar na pista, mas bateu com vontade. Ralf Schumacher é mais um fora da prova. Aí você vai vendo o Fisichella, o bravo Fisichella, belo piloto Fisichella, revelação sem dúvida do ano. Aí é que eu dizia, repare que aí não tem muito trilho não, aí a pista tá meio molhada ainda. Aí a coisa tá complicada. Fisichella que vem na 3ª posição, ele que é motivo aí de uma disputa acirradíssima entre a Jordan e a Benetton. Ele é piloto do Flávio Briatore, tem um contrato pessoal com o Flávio Briatore. Flávio Briatore quer exercer a sua condição de colocá-lo na Benetton. Tem uma multa para ser paga para a Jordan. A multa foi paga algumas horas depois do prazo especificado. Aí a Jordan quer fazer valer essa cláusula, quer segurá-lo na Jordan. É um piloto disputado realmente a esta altura. E aí você vai vendo o Alesi, o Ralf Schumacher pega uma carona, vai embora, já fez a besteira dele. Bateu antes da largada, rodou depois da largada, bateu para abandonar a prova, fez tudo o que tinha direito hoje o Ralf Schumacher. 23 voltas completadas, restando 21 voltas para o final do Grande Prêmio da Bélgica. Schumacher e Alesi já completaram a volta de número 23. Fisichella também, Häkkinen é o 4º, Frentzen é o 5º. O Alesi perdeu essa 2ª posição, ele aparece no computador, eu volto a repetir, porque o sensor é antes da posição que eles param nos boxes. Na realidade, na pista, Fisichella é o 2º colocado, Mika Häkkinen é o 3º, Frentzen é o 4º, Herbert é o 5º. E o Berger já vem brigar pela 6ª posição, porque fez 2 paradas, acabou de fazer a 2ª parada o Alesi. O Alesi nessa 2ª parada pode se dar bem. Primeiro que ele fez um pit stop muito bom, 6.9. Parou direitinho na hora certa. Na primeira ele parou na 7ª volta. Arriscou, colocou slick, foi o primeiro a colocar slick. Se deu bem, andou em 2º na prova. Agora na 23ª ele fez sua 2ª parada. Deve levar o carro até o fim, provavelmente. Se bem que a primeira troca foi não prevista, né? Aquela história de passar de pneu de chuva para slick. Pode ter que fazer uma outra parada, mas de qualquer forma está num ritmo bom e vai se dar bem. Ele é o único dos 7 primeiros colocados que já parou 2 vezes, mas ele pode se dar bem. O Alesi faz parte daquela história toda que o Galvão acaba de contar, cujo pivô é esse aí, o Fisichella. A situação é o seguinte, se a Jordan perder a briga e o Fisichella for para a Benetton, o Alesi é provavelmente o mais forte candidato a ocupar a sua posição na Jordan. Se não der certo, aí o Fisichella fica na Jordan e aí o Alesi ou fica na Benetton ou tem outras variáveis aí, porque esse é o momento em que a Fórmula 1 tem um monte de variáveis aí para as coisas irem se definindo daqui a pouquinho. Aí você vai vendo o Fisichella que tem a 2ª posição, ele tem o Trulli ali à frente, ele vai prendendo o Mika Häkkinen e o Frentzen foi pro box. O Frentzen passou reto ali, não fez a variante da buzz stop. Vai pro box o Frentzen para fazer a sua 2ª parada, para trocar os seus pneus. Todos os que escolheram pneus macios tiveram problema de blister, de bolha nos pneus, no warm-up e no próprio treino de ontem.
Isso assustou muito os pilotos que optaram por pneus macios, pelas versões de pneus macios, tanto da Bridgestone quanto da Goodyear. Berger também está no box fazendo o seu pit stop. Você vai vendo ali o Mika Häkkinen abrindo o caminho. Fisichella já fez a ultrapassagem em cima do retardatário. O Mika Häkkinen vem atrás dele. Fisichella é o segundo, o Mika Häkkinen é o terceiro. O Frentzen foi para o box. O Alesi tem por aí a chance de recuperar a quarta posição. Aí o Trulli, que é o 17º colocado, mas tem 2 voltas atrás do líder. E apenas 17 dos 22 que largaram permanecem na prova. Ralf Schumacher, Coulthard, Darcio Marques, Barrichello e Nakano. Esses 5 já abandonaram o Grande Prêmio da Bélgica. Uma cilada para Roger Rabbit. Hoje, meio-dia, em cinema especial. Schumacher, Fisichella, Häkkinen, Alesi, Herbert e Villeneuve são os 6 primeiros colocados. Villeneuve já vai entrando na zona de pontuação. Isso porque Berger parou para trocar pneus para fazer a sua segunda troca. E o Frentzen também. E Schumacher vai sempre sustentando uma grande vantagem. Ele tem 56 segundos de vantagem. A melhor volta do Fisichella, 1:59.2. O Schumacher, 1:57.8. A última, 1:58.9. Para Schumacher, 1:59.7. Para Fisichella. Vai firme na ponta, com muita folga o Schumacher. Aí o Häkkinen fazendo a ultrapassagem em cima do Trulli, colocando a segunda volta em cima do Trulli. E voltamos com o Schumacher na parte mais molhada da pista, a parte mais complicada da pista. Até por ali já há trilho. 25 voltas completadas, num total de 44 no Grande Prêmio da Bélgica. Quem tem Globo tem tudo. Antártica, a melhor cerveja do Brasil, paixão nacional. Mais uma volta completada de número 25. Schumacher e Fisichella é o segundo, Häkkinen é o terceiro, Alesi é o quarto, Herbert é o quinto, Villeneuve é o sexto, Frentzen é o sétimo, Verstappen é o oitavo. Pedro Paulo Diniz é o 10º colocado, ganha uma posição. Tá virando bem um 59, um 59.3. O Irvine virou 59.8, ele tirou meio segundo. Cai a diferença para 4 segundos e meio. Aí tentar partir para o ataque. Pedro Paulo Diniz em cima do Irvine. Se ele partir para o ataque em cima do Irvine, parte também para cima do Verstappen, que é o 8º colocado. Porque não há diferença de Verstappen, que é o 8º, para Irvine, que é o 9º colocado. E segue muito bem esse carrinho amarelo aí do Fisichella. E ele não deixa de ser um resultado curioso, porque apesar do talento, da habilidade já demonstrado por Fisichella nas últimas corridas, em todas, aliás, desse ano, a verdade é que Spa é uma dessas pistas traiçoeiras que não perdoa erros e não dá moleza para iniciantes. É só observar essa característica de Spa. Aí, ó, o Verstappen batendo. O Verstappen, aliás, é recordista em bater aqui em Spa-Francorchamps. É mais uma posição para Pedro Paulo Diniz, sobe para a 9ª posição Pedro Paulo Diniz. Esta característica de Spa, você vai ver o replay aí do momento em que o Verstappen erra e vai bater lá do outro lado. A característica de Spa é que afasta as possibilidades de zebra, essa característica de ser uma pista traiçoeira que não perdoa erro e não dá moleza para iniciante nenhum. É só olhar o retrospecto dos 13 anos de corrida disputados aqui nesse novo traçado a partir de 1983. Quer ver? Prost ganhou 2 vezes, Senna ganhou 5 vezes, o Mansell ganhou 1, o Hill, correndo de Williams, ganhou 2 e o Schumacher 3. Quer dizer, zebra aí nenhuma. Só fera. E 5 vitórias de Ayrton Senna neste que era o circuito predileto dele. Senna não escondia de ninguém. Seu circuito predileto era Spa-Francorchamps. E para um piloto da grandeza e da capacidade de Ayrton Senna, só podia ser Spa-Francorchamps, porque é um circuito que exige demais do piloto. Circuito altamente seletivo, altamente técnico, como disse o Reginaldo, espanta a zebra, apenas as grandes feras venceram nos últimos anos. Mais uma comparação agora de Fisichella com Häkkinen, 56.5, 56.6 como melhor volta, como última volta dos dois, 56.5 foi exatamente esta última volta de Fisichella, 56.6 foi exatamente esta última volta de Mika Häkkinen. Aí você vê de novo quando o Verstappen não aguentou a pressão do Irvine e virou ali à frente dele.
Schumacher é o primeiro, Fisichella é o segundo, acabou de fazer a volta mais rápida, 1:56.566. Mika Hakkinen é o terceiro, Alesi é o quarto, Herbert é o quinto, Villeneuve o sexto, Frentzen é o sétimo, Irvine é o oitavo, Pedro Paulo Diniz vem na nona posição. Agora virou um 57,9, o Irvine virou um 57,7. O Pedro Paulo Diniz tirou mais alguns décimos, baixou a diferença para 4,1. A diferença que era de 5 segundos cai para 4,1. Aí vem Fisichella. Mika Hakkinen que é o terceiro. Quando acreditaram ali Fisichella terceiro, a TV belga errou. Fisichella é o segundo, esse que passa aí completando a volta. O que passa atrás é que é o terceiro colocado. Mika Hakkinen, 9 segundos atrás do Mika Hakkinen vem Jean Alesi na quarta posição, mas sempre lembrando que a Alesi já fez 2 paradas para troca de pneus e reabastecimento. Schumacher, Fisichella e Mika Hakkinen apenas uma parada. Johnny Herbert também uma parada. Villeneuve, que é o sexto, fez 2 paradas. Frentzen, que é o sétimo, fez 2 paradas. Irvine, que é o oitavo, fez uma. Pedro Paulo Diniz, que é o nono, fez também uma parada só. E Berger, que é o 10º colocado, está 5 segundos atrás de Pedro Paulo Diniz, fez 2 paradas. E aí você vai vendo exatamente a ultrapassagem do Alesi em cima do Trulli. O Alesi que vem na quarta posição, botando agora também ele 2 voltas em cima do Trulli. E o Herbert, que é o quinto colocado, também vem para colocar 2 voltas em cima do Trulli. Aí o Herbert com a sua Sauber Ferrari espera o momento exato para não correr risco, mas com isso ele perde um pouco o contato com o Jean Alesi. Ele vinha na mesma balada do Alesi, perseguindo o Alesi. Tem que tomar uma decisão na vida aí. Tem que se definir o Johnny Herbert. Tem que sair do trilho, botar o pneu na água, correr o risco para fazer a ultrapassagem, porque ele perdeu realmente contato com o Alesi, que vinha na quarta posição. Herbert já está, ele é o quinto colocado. Ele leva 7 segundos, ou levava 7 segundos de vantagem para a Villeneuve. Agora perdeu um pouco desta diferença no tempo que ele perdeu ali atrás do Trulli. Esses são os 6 primeiros colocados, depois de 28 voltas no Grande Prêmio da Bélgica. Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão, hoje às 4:30 da tarde. Morbidelli, Damon Hill, 14º, Katayama em 15º. São só os 15 que estão na prova, 7 pilotos já estão fora. A Ferrari fica pronta, esperando aí para mais uma troca de pneus. Schumacher é o primeiro, Irvine é o oitavo. A preferência, claro, sempre é de Schumacher. Fica pronta aí a equipe Ferrari, mas ele tem muita vantagem, 52 segundos de vantagem para a Fisichella, que é o segundo colocado. Olha, o normal não deve ser uma troca do Schumacher, que ele parou na volta número 14. O Irvine, que parou na 8ª, é que deve entrar agora. 14 para na 28 para encarar mais 16 voltas para levar até a 44. Para não correr risco, que ele tem muita vantagem. Vamos ver quem é que vem, se é o Schumacher ou se é o Irvine. A melhor volta de Fisichella, 55,8, de Mika Hakkinen, 55,7, que foi exatamente a última. Villeneuve faz a volta mais rápida da prova, 1:55,1. Secou, ele vai bem. Molhou, ele se atrapalha. 6ª posição e volta mais rápida. É Schumacher mesmo quem vem. É Schumacher mesmo quem vem. Para completando a volta aí. Ele completa a volta de número 29. Faz uma programação como se fosse para 2 paradas e não tivesse existido a chuva. Uma parada na volta de número 14, anda mais 15 para na 29, para andar mais 15 e parar na volta de número 44. Olha, para você ver o que é uma equipe que tem um segundo piloto que assume realmente a posição de segundo e ponto final. Até, aliás, o Schumacher é o grande ídolo do Irvine. O Irvine parou na 8ª volta, quer dizer, deve estar precisando trocar pneu, mas primeiro fazem a corrida do Schumacher para depois fazer a do Irvine. Aliás, tem um episódio muito engraçado, aconteceu esses dias com o Villeneuve. O Villeneuve tem dessas tiradas, né? Assim como lá na Hungria, quando ele teve que passar o Damon Hill pela grama, naquela volta final da corrida, que o Hill estava balançando o carro para ver se acertava ali o câmbio que estava dando problema. E ele disse que não teve o Villeneuve disse que não teve problema porque o carro dele estava bem acertado para a grama. Essa última tirada agora foi exatamente falando do Schumacher. Ele disse que nenhum piloto na Fórmula 1 tem um segundo piloto tão segundo quanto o Schumacher, porque o Irvine corre para ele. Aí ele disse o seguinte: aliás, ele tem um terceiro piloto, porque eu também não tenho irmão na Fórmula 1.
Aí o Tarso Marques, que já há muito tempo abandonou a prova. Fisionomia triste e preocupada. O Tarso está vivendo um drama na Fórmula 1. Que pode até, ele estar na pior equipe. Além de estar na pior equipe, a preferência toda da equipe é para o Katayama. Aí alguém pode dizer, não, o Galvão está querendo proteger o Tarso Marques. Não é isso. É porque o Tarso recebe salário da Minardi para correr. E o Katayama traz toda a verba da Minardi. E esse contrato deve ser assinado. A renovação de contrato da Minardi com o patrocinador, que é do Katayama, deve ser assinado até antes do Grande Prêmio de Monza, que é a próxima etapa. Então, meio que extraoficialmente, o Giancarlo Minardi diz para o Tarso Marques que ele foi tomar satisfações ontem. E disse, olha, pera um pouquinho, deixa renovar esse contrato, aí a gente volta a tratar os dois iguaizinhos, aí você volta a mostrar o seu serviço. Porque o Tarso foi muito corajoso ontem. Ele disse ontem ao Minardi, olha, para você me dar o carro desse jeito, ainda me pagar salário, é muito melhor eu ir embora. Você me manda embora e traz um outro piloto que te traga dinheiro. Senão não é bom nem para você e nem para mim. Você não ganha dinheiro e eu estrago minha carreira. E o Minardi disse, ele, calma, espera, deixa eu renovar com o patrocinador do Katayama, aí a gente cuida de você com um pouco mais de carinho. Tem um detalhe, Galvão, que a Minardi faz aqui 200 GPs, né? Comemora 200 GPs, digamos de uma maneira meio inglória, mas está comemorando 200 GPs, assim como a Arrows comemora 300 aqui. E a Minardi é das equipes que estão aí no mercado, uma que existem rumores de que a British American Tobacco, uma grande companhia de cigarro, iria possivelmente comprar a Minardi se não fizesse uma equipe à parte, uma nova equipe. A possibilidade ainda está em discussão, ou uma nova equipe, ou possivelmente comprar a Minardi. Se comprasse a Minardi, aí entraria um caminhão de dinheiro e a situação mudaria muito para a Tarso Marques. 30 voltas completadas. Agora sim, o Irvine vem para o box. Ele estava mal, Pedro Paulo Diniz vinha rodando muito mais rápido, já estava muito próximo dele. Ia já tentar a ultrapassagem, Pedro Paulo Diniz passa a ser o 8º colocado. Quem tem Globo tem tudo. Rainha, não perca, Sid Nelson joga tênis. Aí o Irvine vai voltando. A volta mais rápida de Berger. Berger, que está na 10ª posição, faz 1:54.993. Sol forte agora em Spa-Francorchamps, no circuito de Spa-Francorchamps. E aí você vai vendo o Villeneuve, que ocupa a 5ª posição. Se a corrida terminasse agora, Schumacher iria para 66 pontos e Villeneuve para 55. A diferença de 3 aumentando para 11 pontos e complicando a vida de Villeneuve nessa sua luta pelo título. Por falar em título, tem brasileiro perto de um título importante, perto do título da 3000, depois da corrida de ontem. Na corrida de ontem, o Max Wilson foi brilhante na corrida, disputou a corrida inteira à ponta, chegou em segundo, fez uma corrida brilhante, perdeu para o Jason Wade, dinamarquês, mas chegou colado o Max Wilson. E o Zonta fez uma corrida com cabeça, o Ricardo Zonta fez uma corrida com cabeça porque ele está na liderança do campeonato da Fórmula 3000, 2 provas para o final, é um brasileiro chegando para conquistar o título importante, o 2º título na importância do automobilismo, na escalada para se chegar à Fórmula 1. O Zonta ontem foi o 5º colocado, fez mais 2 pontos, foi a 29 no campeonato, o vice-líder é o colombiano Montoya com 23,5, o Max Wilson tem 17, o Zonta tem aí 5,5 pontos de vantagem para o 2º colocado, restando 2 provas, já está quase com a mão na taça para ser campeão da Fórmula 3000. Ele está aqui e conversa com o Reginaldo Leme. Zé Zonta, essa corrida de ontem teve que correr mais com a cabeça, depois de alguns problemas de pneu, mas tá bom, tá pensando no campeonato, tá bom pelas 2 próximas corridas. Né? Ontem na corrida eu estava em terceiro, com um pouco de saindo de frente o carro, não tinha como disputar com os outros pilotos da frente. E quando o Montoya acabou quebrando o bico dele e estava bastante lento na pista, ele começou a me trancar, porque se eu não terminasse a corrida, não marcasse nenhum ponto, ele teria ainda mais chance ainda pelo campeonato. Então quando ele estava me trancando, algumas peças do carro dele começaram a voar do bico. E eu passei por cima de alguma peça e pegou no pneu traseiro, onde fez um buraco. E eu acabei diminuindo o ritmo para terminar a corrida. Acabou terminando em 5º.
Pois é, faltam 2 corridas para terminar o campeonato, Mugello e Jerez, sendo que Mugello foi uma das pistas onde o Zonta ganhou no ano passado. Este ano, fazendo testes, ele já foi muito mais rápido que os outros, quer dizer, tem grandes possibilidades de conquistar uma vitória e até o título antecipadamente. Mas vale registrar, e o Zonta foi um dos que correu abraçar o brasileiro também, Max Wilson, ontem, registrar a excelente, extraordinária corrida do Max Wilson, realmente demonstrando ser um piloto de muito talento e que também tem um grande futuro, deve estar pensando aí numa provável renovação na Fórmula 3000 e tentar lutar pelo título do ano que vem, porque foi uma corrida extraordinária essa do Max. É a nova geração do automobilismo brasileiro brilhando na Europa, como sempre aconteceu. E a gente fica esperando pelo Zonta na Fórmula 1. Alesi vem para mais uma parada, 32 voltas completadas, restando 12 para o final. Schumacher é o primeiro, Fisichella é o segundo, Alesi é o terceiro, Mika Häkkinen é o quarto, Frentzen é o quinto colocado, mas o Alesi parou ali por uma troca rápida, vai voltando o Alesi. Aí você vai vendo voltando o Alesi, com isso favorecido o Mika Häkkinen, que tinha perdido a terceira posição. Depois vem Frentzen, Herbert, Pedro Paulo Diniz, já se aproximando da zona de pontuação, fazendo apenas uma parada. Por enquanto, Pedro Paulo Diniz, nós já temos 32 voltas completadas. Quem tem Globo tem tudo. All Day, ser feliz faz bem. Aí você vai vendo o Schumacher na classificação, Schumacher, Fisichella, Mika Häkkinen, como eu dizia, Frentzen em quarto, Herbert é o quinto, Alesi que voltou depois da terceira parada para a troca de pneus, Alesi vem na sexta posição. Essa parada chega a comprometer um pouquinho a corrida do Alesi, Galvão, que ele parou. Antes dessa ele tinha parado na 23ª, agora com apenas 11 voltas ele para de novo. Teria que continuar um pouquinho mais para fazer uma parada definitiva. Talvez tenha sido definitiva essa sua, mas com 11 voltas apenas ele parou porque precisou parar, não era programado. Aí você vai vendo a velocidade de Villeneuve, a máxima 283, 277 de Schumacher. Aí vem Schumacher, saiu do Rouge, rasgando a subida, reta em subida com a potência do seu motor Ferrari. Aí o Magnussen quase decolando na entrada da chicane da Bus Stop, antes da pequena reta que complementa e fecha a volta aqui no circuito de Spa-Francorchamps. Depois das emoções do Grande Prêmio da Bélgica vem o esporte espetacular. Várias atrações, coragem e sangue frio a 4.000 metros de altura. Você vai ver daqui a pouquinho no esporte espetacular. 33 voltas, 11 voltas para o final. Esses são os 6 primeiros. Schumacher, Fisichella, Häkkinen, Frentzen, Herbert, Alesi. A 7ª posição é de Berger. O 8º é Villeneuve. Pedro Paulo Diniz finalmente vem para a sua segunda troca. Ele estava na 7ª posição, agora perde posições importantes. Vem para a sua segunda troca. Vai perder a posição para Irvine. Vai cair para a 10ª posição Pedro Paulo Diniz. E vai tentar, agora com pneus novos, andar rápido na parte final da prova, nas 11 voltas finais. Ele que estava se aproximando da zona de pontuação. Aí você vai vendo a briga do Villeneuve com o Berger. Villeneuve e Berger logo à frente dele. Villeneuve é o 8º, Berger é o 7º. Villeneuve também parou 3 vezes para a troca de pneus. Apenas Alesi e Villeneuve parando 3 vezes para fazer troca de pneus. 34 voltas, vamos para as 10 voltas finais neste Grande Prêmio da Bélgica. Aí a Benetton está prontinha para uma nova troca de pneus. Isso só pode ser para o Berger, né? Porque o Alesi já fez 3 paradas. Só pode ser para o Berger, que fez 2 paradas até agora. Aí você tem o comparativo entre Berger e Villeneuve. Berger é o 7º colocado, largou de 15º. Villeneuve é o 8º, largou na pole position. Bastou chover para Villeneuve sair da prova. Choveu, o Villeneuve passa a secar, está fora do baralho. Aí a pista seca, ele volta a ser um piloto arrojado, rápido, competente. Mas isso acontece com alguns pilotos que andam forte. Não conseguem se adaptar para andar na chuva. Schumacher tem 40 segundos de vantagem. Aí o Berger foi, a parada era para o Berger mesmo. O Berger foi para os boxes. Com isso o Villeneuve assume a 7ª posição. Berger está parado nos boxes.
Alesi é o 6º colocado, Villeneuve é o 7º colocado. Aí o Berger chegando. E o Pedro Paulo Diniz pode recuperar esta 8ª posição. O Irvine passa para ser o 8º colocado. O Berger vai voltando. Vai saindo dos boxes o Berger para sair à frente de Pedro Paulo Diniz, brigando ali com o Pedro Paulo Diniz. Então o Villeneuve está lá atrás do Berger, agora já está atrás do Alesi. O melhor e o pior trabalho de pit stop da corrida. Olha o Villeneuve balançando o carro, controlando o carro com dificuldade. O pior foi o do Diniz no primeiro pit stop, 16 segundos, ponto 7. E o melhor foi esse agora do Berger, numa incrível marca de 5.8. A gente podia imaginar uma troca em 8 segundos. Para 16, o Pedro Paulo Diniz foi prejudicado em 8 segundos na corrida, o que é muita coisa. É agora, por exemplo, exatamente a diferença que o separa de Irvine em uma posição. Mas faz uma belíssima corrida o Pedro Paulo Diniz, mostrando muito mais arrojo, muito mais confiança. Largou na 8ª posição, chegou a estar em 3º na prova. Damon Hill apenas 14º. Para fazer sua 3ª troca. O Damon Hill é apenas o 14º colocado. Pedro Paulo Diniz resistiu aos ataques de Damon Hill. Disputou posição com o Frentzen, passou o Frentzen, disputou posição com o Coulthard, passou o Coulthard. E depois, na sua primeira parada de boxe, 16 segundos na parada de boxe, acabou perdendo a chance de brigar mais diretamente pelos pontos da prova. Mas vai ganhando consistência a cada dia e vai ganhando prestígio no mundo da Fórmula 1, Pedro Paulo Diniz. Olha a pressão do Villeneuve para cima do Alesi. Ele tenta a finta, bota de um lado, traz para o outro. Alesi malandro, traz para a linha de dentro, fecha ali, não permite a ultrapassagem. A briga é boa. Esse é o Craig Pollack, o empresário do Villeneuve. É com ele que o Villeneuve comenta, assim, né? Praticamente confirmado, mas Villeneuve, o Craig Pollack e o Julian Jacobi, que era também empresário do Senna, estariam montando uma equipe para o ano que vem. Instantinho, Reginaldo, olha que aí que a briga é bonita. No final, na freada, Villeneuve por dentro, Alesi, Villeneuve retarda a freada, deixa para frear, tinha a linha de dentro, faz uma linda ultrapassagem Villeneuve em cima de Alesi. Essa eventual nova equipe, que seria a equipe Villeneuve, para o ano que vem em termos, para o ano que vem para começar a testar, fazer carro e tudo, mas seria uma equipe para disputar o campeonato com o Villeneuve em 99. Uma situação, aliás, que torna meio incômodo aí, ó, o relacionamento entre esses empresários e o próprio Frank Williams e o Patrick Head, porque são pessoas que frequentam o box da equipe Williams, quer dizer, eles têm acesso a certas informações e isso já deu muito comentário. 36 voltas completadas apenas por Schumacher. São 8 voltas para o final. Para Schumacher, Villeneuve é o 6º colocado na briga pelo título. Schumacher está no máximo da pontuação, pode marcar 10 pontos. Villeneuve está no mínimo da pontuação, ocupando a 6ª posição para marcar apenas 1 ponto. Pedro Paulo Diniz tem a 10ª posição logo atrás de Gerhard Berger. Aí está Schumacher. Fisichella agora também completa 36 voltas. O mesmo acontecendo com Mika Häkkinen e Frentzen, que faz a volta mais rápida da prova com 1:54.597. Exatamente a volta de número 36. Herbert também completa esta volta em 1:55.456. E o Villeneuve vem para completar a volta. E com isso os 6 primeiros completaram já 36 voltas. Frentzen, o homem que tem a volta mais rápida da prova. Quem tem Globo tem tudo. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. É a vez de Berger fazer a volta mais rápida, 1:53.967. Berger que leva 6 segundos, ponto 8 de vantagem para Pedro Paulo Diniz, que é o 10º colocado. Pedro Paulo Diniz está muito longe na frente do 11º, que é o Mika Salo, 18 segundos na frente dele. Aí você vai vendo o Fisichella que está na 2ª posição. Ele está ameaçando uma vitória há algum tempo, porque está andando em segundo, comandou em segundo na Alemanha quando estourou o pneu, comandou também na Hungria. Ele está ameaçando uma vitória já o Fisichella. Para eventualmente eu conseguir uma vitória aqui, teria que haver uma quebra do Schumacher, porque a diferença é muito grande.
a distância que tem o Schumacher aí na liderança. Mas o Fisichella é um piloto que já provou mesmo que não só uma revelação desse ano, né? É um piloto que tem um grande futuro, é disputado já no seu praticamente primeiro ano de Fórmula 1, que é o primeiro ano numa equipe competitiva, é disputado já por equipes grandes. Aí o Ed Jordan, que faz de tudo para não perdê-lo para a Benetton, mas o passe dele é do Flávio Briatore, que atua no caso dele como empresário. Enfim, agora um detalhe, a próxima corrida é Monza, com toda aquela torcida fanática que a gente já conhece. Você já imaginou se o resultado final da corrida for esse? Uma Ferrari em primeiro e Fisichella, um piloto italiano, como a Itália não tem há muito tempo na segunda colocação, aquilo vai ser uma loucura. Pode estar acontecendo 15 dias antes do que deveria, né? Isso para o torcedor italiano. 37 voltas completadas, volta de número 38 num total de 44 voltas do Grande Prêmio da Bélgica. Pedro Paulo Diniz segue na 10ª posição, ali atrás de Berger, e Berger volta a fazer a volta mais rápida, 1:53.967. Aí Mika Häkkinen, que é o terceiro, Frentzen, que é o quarto colocado. A 5ª posição é de Johnny Herbert, o sexto é Villeneuve. São os 6 primeiros. Reginaldo falou do Frank Williams, do Patrick Head, tá aí o Frank Williams de fone, e o Patrick Head, o seu sócio projetista principal e sócio na equipe Williams, ali ao lado dele. E o cérebro da equipe, né? E o Villeneuve agora finalmente consegue a 6ª colocação, quer dizer, pelo menos um pontinho ele já tem. Para quem estava vendo o Schumacher eventualmente abrir uma diferença de 13, agora é de 12. Não significa muito não, porque esse ponto não faz diferença nenhuma. Olha, mas ele tem que lutar por qualquer ponto disponível de agora até o final do campeonato, que a coisa está ficando feia para ele. Está ficando muito complicada realmente para o Villeneuve, que era o grande favorito. O Schumacher vai se aproximando de um tricampeonato. E a Benetton fica parada aí para uma outra troca de pneus. O Alesi já trocou 3 vezes. E o Berger também já tocou 3 vezes. É aquela previsão, Galvão, que a gente falou. O Alesi entrou na 7ª, na 23ª e logo na 32ª entrou de novo. Quer dizer, esse terceiro jogo de pneus do Alesi durou só 11 voltas. Então ele vai trocar de novo, quer dizer, tá com um pneu aí super mole. E isso não dá uma outra troca, vai ficar difícil ele lutar por uma posição como aquela que ele estava tendo. E vai perder posição, Pedro Paulo Diniz vai ganhar essa posição. Que é a vantagem do Alesi é de 9 segundos para o Irvine, do Irvine para o Berger não há vantagem, do Berger para o Pedro Paulo Diniz de 7,7. Vamos aí a 17 segundos praticamente de diferença. O Alesi perderia mais do que isso. Isso com 38 voltas completadas. Villeneuve faz a volta mais rápida, 1:53.314. Volta mais rápida para Jacques Villeneuve. E está aí o Alesi no box. Vem para uma troca de pneus a 6 voltas do final. A confirmação da volta mais rápida, aí 1:53.314. 38 voltas completadas por Schumacher. 4ª parada nos boxes de Jean Alesi. Com toda a vantagem que ele tinha, ele vai perdendo a posição. Deve perder a posição para Berger, para Irvine e para Pedro Paulo Diniz. A única boa notícia é que ele estabelece agora um novo recorde, superando em 1/10 o pit stop do seu companheiro Berger, que tinha sido 5,8, ele trocou em 5,7. Aí o comparativo de voltas de Häkkinen e Frentzen. Häkkinen, que é o terceiro colocado, contra Hans Harald Frentzen, que é o 4º colocado. Schumacher já vem para completar a volta de número 39. Quando ele completar a volta de número 39, teremos 5 voltas para o final. E aí você vai de carona com o Frentzen. Frentzen, que é o 4º colocado, está 2 posições à frente de seu companheiro de equipe, Jacques Villeneuve. Olha a saúde do motor Renault. A redução forte. Ali para a entrada da base stop. Motor Renault, Galvão, que esperava, contava em encerrar a sua participação, pelo menos em termos oficiais na Fórmula 1, que ela se despede esse ano, a partir do ano que vem, manterá fornecimento à equipe Williams e provavelmente também a Benetton, mas através da Mecachrome, que é uma subsidiária. Então a Renault esperava, e espera ainda, é claro, despedir-se oficialmente da Fórmula 1 com um título mundial, tanto que até o calendário foi mudado a seu pedido, para que o campeonato se encerrasse na Europa e não no Japão, como normalmente acontece, como vem acontecendo já há muitos anos, e realmente vai se encerrar em Jerez de la Frontera, na Espanha. Mas
o Villeneuve não colaborou nem um pouquinho, quer dizer, colaborou um pouquinho, o Frentzen nem um pouquinho, e o Villeneuve colaborou muito pouco, a coisa pode se complicar e a Renault pode ficar sem esse título no seu ano de despedida. Já está na volta de número 40, Schumacher, que você vai vendo aí, ele tem 33 segundos, ponto 204 de vantagem para Fisichella. A última volta de Schumacher foi em 1:56.003. Fisichella virou 1:54.688. Pedro Paulo Diniz tem a 9ª posição, ele ganhou a posição em cima de Alesi, leva 6 segundos e meio de vantagem para Alesi, virou em 1:55.245. O Pedro Paulo Diniz, nesta volta de número 39, vem na 9ª posição Pedro Paulo Diniz. Os 10 primeiros são Schumacher, Fisichella, Hakkinen, Frentzen, Herbert, Villeneuve, Berger, Irvine, Diniz e Alesi. E aí de novo com Frentzen. No fundo, irmão, até puxar ali de 7ª para 1ª para fazer a tomada da buzz stop. É pé cravado no fundo, motor cheio, chega a arrepiar na velocidade que vem no circuito de Spa-Francorchamps. Um lindo momento da Fórmula 1. Lindo momento, uma bonita tomada e esse o som que permite aquele aficionado que está em casa realmente arrepiar e se emocionar, que isto é a Fórmula 1. Essa paixão que existe, que o brasileiro aprendeu, tomou essa paixão desde Emerson Fittipaldi, depois com Piquet, com Senna, e está aí até hoje acompanhando a Fórmula 1 muito de perto, torcendo para um novo piloto brasileiro em condições de vitória, que não vai demorar. 40 voltas completadas, 4 voltas para o final. Quem tem Globo tem tudo. Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. Vem pela volta de número 41, Michael Schumacher com 32 segundos de vantagem para Fisichella, vai administrando a vantagem que tem Schumacher. Virou agora 1:55.5 contra 1:54.7 de Fisichella. Tem toda essa vantagem na pista e vai administrando a vantagem. O terceiro é Hakkinen, o quarto é Frentzen. O comparativo de melhor volta, de última volta, entre os dois ali, terceiro e quarto colocados. A 5ª posição é de Herbert, o 6º é Villeneuve. Berger é o 7º, Irvine o 8º, Pedro Paulo Diniz é o 9º. E vamos lá, vamos de novo. Aí deu problema na imagem, na câmera on-board. O carro seguiu legal, viu? O diretor de TV que faz esse corte aqui também gostou muito da história. Aliás, hoje tem a participação direta da Foca nessa história. E são todos ex-funcionários, pelo menos os que dirigem, ex-funcionários de Bernie Eccleston na equipe Brabham. Quer dizer, são pessoas ali que tiveram com a mão na graxa, que sabem o que é isso e que hoje, sabendo, entendendo de televisão, mas principalmente de um televisionamento de corrida, quer dizer, sentindo a corrida na pele, sentindo exatamente a alma do automobilismo, esse é o resultado. Ou seja, eles são hoje profissionais de televisão, mas que se arrepiam com as coisas do automobilismo. Aí Fisichella na 2ª posição. Aí mais uma vez ao pódio Fisichella. Mika Hakkinen é o terceiro, vem 7 segundos atrás de Fisichella. Menos de 3 voltas para o final. Olha o Villeneuve que vem aí voando, tentando se aproximar de Herbert. Como disse o Reginaldo, cada ponto é importante. Villeneuve está 4,2 atrás do Herbert e volta a fazer volta mais rápida. 1:52.960. Para ter uma ideia, ele está andando 2 segundos,7 mais rápido que o Schumacher. É que ele tenta uma recuperação nessas últimas 3 voltas para, de qualquer maneira, tentar chegar no Herbert, conquistar a 5ª posição e mais um pontinho. Se acabar assim, o Schumacher vai para 66 pontos e ele vai só para 54. Fica 12 pontos atrás do Schumacher. Restando o Grande Prêmio de Monza, depois o Grande Prêmio da Áustria, depois o Grande Prêmio da Europa, que será em Nürburgring, depois o Grande Prêmio de Jerez e La Frontière e depois o Grande Prêmio do Japão. Aliás, o Japão e depois Jerez. As 5 corridas restando depois desta aqui na Bélgica. Vai abrindo uma frente importante se chegar realmente a 12 pontos de vantagem. O Schumacher rumo ao tri
para entrar naquele seleto grupo dos tricampeões mundiais que tem Ayrton Senna, que tem Nelson Piquet, que tem, por exemplo, o Jack Stewart, que tem, por exemplo, o Nick Lauda, Jack Brabham. o Jack Brabham, seleto clube dos tricampeões mundiais. Aí depois veio o Prost com o seu tetra e depois Juan Manuel Fangio com seus 5 títulos mundiais. Está realmente caminhando para ser um grande Michael Schumacher. Ainda tem muita carreira pela frente. Ele já completa 42 voltas. Restando 2 voltas para Schumacher. Fisichella é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Frentzen é o quarto, Herbert é o quinto, Villeneuve o sexto. 1:52.714, a volta mais rápida da prova. A volta de Jacques Villeneuve, ele está 2,6 atrás do Herbert. Ele vai atormentar a vida do Herbert ainda, hein? E aí você está vendo o Frentzen tentando se aproximar do Hakkinen. Aí o Herbert vê o Villeneuve. Mesmo restando 1 volta e meia, o Villeneuve vai atormentar a vida do Herbert nesse finalzinho. Pedro Paulo Diniz com uma belíssima prova na 9ª posição. Olha, ele está chegando tanto no Irvine que nessa volta ele ganhou 2 segundos. O Irvine virou 55,7. O Diniz virou 53,6. 2 segundos e 1. Ele vai chegar no Irvine para brigar pela 8ª posição, Pedro Paulo Diniz. O trabalho do Diniz em testes da equipe Arrows e o trabalho que John Barnard vem fazendo no ajuste desse carro, John Barnard, que agora é da Arrows, depois que foi expulso da Ferrari pelo Schumacher, é muito importante. Tanto que, recentemente, olha como o carro progride. Depois que vocês se lembram, todo mundo se lembra da corrida que fez o Damon Hill na Hungria. Depois daquilo, Diniz testou o carro na Inglaterra e, para você ter um parâmetro, no Grande Prêmio da Inglaterra, em julho, ele virou com esse mesmo carro 1:26,7. Foi o tempo que ele deu a posição no grid para a largada do Grande Prêmio da Inglaterra. No dia 13 agora, com esse mesmo carro, ele virou 1:24,8. Você vê o progresso do carro da Arrows, o progresso até do motor Yamaha, enfim, o trabalho do John Barnard, um trabalho completo da equipe aí, e o Tom Walkinshaw está quase conseguindo cumprir o que ele prometeu a Damon Hill e Pedro Paulo Diniz no início do ano. Vamos para a volta final. Schumacher vem para a sua vitória. 43 voltas completadas. Quando eu dizia o Grande Prêmio em Nürburgring, aí o Damon Hill parando de novo. É chamado Grande Prêmio de Luxemburgo, mas em Nürburgring. Aí a equipe Ferrari esperando por mais uma vitória de Schumacher. Aí vem ele para chegar a 66 pontos no campeonato. A equipe Ferrari aguarda para fazer a festa. Eu tô só imaginando a loucura que vai ser Monza daqui a 15 dias. Villeneuve chegando no Herbert querendo um ponto mais, mas já vem para a vitória Schumacher. Pedro Paulo Diniz chegando em cima de Irvine para brigar pela 8ª posição. Jacques Villeneuve volta a fazer volta mais rápida, 1:52.692. Já sinais ali para Schumacher, o grande ídolo hoje da Fórmula 1. Vem para mais uma vitória. Vem Schumacher para chegar a 66 pontos. Fisichella é o segundo, Hakkinen é o terceiro. Aí a equipe Ferrari toda ela no muro dos boxes ali esperando por Schumacher. Ele tem a chicane da bus stop, da parada do ônibus. Aí vem Schumacher, passou a primeira perna. Ele vem para sua 26ª vitória. É só puxar para a esquerda, acelerar. Aí vem Schumacher, Pedro Paulo Diniz e Irvine se tocaram lá. Schumacher vence o Grande Prêmio da Bélgica. Vence o Grande Prêmio da Bélgica, Michael Schumacher. Eu vi o Irvine de costas e o Pedro Paulo seguindo. Ele pode ganhar essa 8ª posição do Irvine no finalzinho. Schumacher, 26ª vitória, 66 pontos. É Schumacher rumo ao tricampeonato mundial. Aí Fisichella, brilhante corrida de Fisichella. Festa da equipe Jordan, bandeira da Itália agitada. Fisichella é o segundo, Hakkinen é o terceiro. Frentzen já passou, é o quarto. Herbert e Villeneuve vem na briga. Herbert chega na 5ª posição. Villeneuve mais longe do que estava 2 voltas atrás. É o 6º colocado. Villeneuve marca apenas 1 ponto, vai para 54. 12 pontos é a vantagem deste que está aí. Schumacher em cima de Villeneuve. Eu vou ficar de olho na pista e no computador para ver se o Pedro Paulo passa. Porque ele tentou ultrapassagem em cima do Irvine e os dois se tocaram. Deu para ver ali num trechinho de imagem o Irvine de costas e depois o Pedro Paulo passando reto, mas seguindo. Berger é o 7º colocado, você está revendo aí a chegada. O Magnussen passou na carona ali do Schumacher e passa
Pedro Paulo Diniz na 8ª posição. Foi na marra para cima do Irvine. Foi na pancada, tocou o Irvine para fora. E veio para chegar numa bela posição. Tô falando, tá aí a repetição, ó. Tá passando por dentro na preferência da curva. O Irvine veio fechando em cima dele. Essa imagem que a gente viu rapidinho ali, ó. O Irvine de costas e o Pedro Paulo seguindo. Tocando na grama, no asfalto. Para passar, o Irvine não chega. Não sei nem se não vai ter discussão no boxe daqui a pouco. Mas Pedro Paulo Diniz foi na marra. Para cima do Irvine para conquistar a sua 8ª posição numa belíssima corrida de Pedro Paulo. Já de volta com as imagens do pódio. Quem tem Globo tem tudo. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos aí com a imagem do pódio. Schumacher, mais uma grande vitória. Vitória da competência na hora da chuva. Ali ele definiu. Fisichella em segundo, Mika Häkkinen em terceiro. Temos a execução do hino italiano pela Ferrari. A vibração de Schumacher e de Fisichella, contentíssimo com sua 2ª posição. O presidente da região Wallonne, aqui da região da Bélgica, entregando o prêmio a Schumacher, que faz a festa. Ele abriu 12 pontos. Ele sente que é um momento importante nesta luta pelo tricampeonato. E olha, se ele trouxer a Ferrari a um campeonato. 2º lugar para Fisichella. Desde 79 a Ferrari não faz um piloto campeão, e o Schumacher está para realizar esse sonho dos italianos. Será uma loucura a próxima corrida em Monza. Aí Mika Häkkinen na 3ª posição, recebendo o seu troféu. Numa bela corrida, Jean Todt. Um abraço, quase derruba ali o Schumacher do pódio. Um beijo de Jean Todt, o chefe da Ferrari. Cumprimento mais efusivo também para Fisichella. Ele que é o novo talento da Fórmula 1. O Häkkinen ali ao lado. A entrega do troféu de construtor. O Jean Todt recebe ali em nome da Ferrari. E nós vamos para a festa do champanhe. Olha só a vibração do Jean Todt. Uma belíssima corrida, Reginaldo. Belíssima corrida, muita disputa, corrida da valentia, corrida da tática, da boa escolha, de um erro, de mais um erro da Williams na escolha dos pneus, na tática de corrida, de Schumacher andando na chuva, realmente se aproveitando daquele momento para abrir 1 minuto de diferença. Perdão, Reginaldo, o Schumacher está reclamando que ele não tem garrafa de champanhe para fazer a festa. Essa que ele já está super acostumado, é a 26ª vez que ele abre esta garrafa prateada aí. Schumacher, Fisichella, Häkkinen, Frentzen, Herbert e Villeneuve, os 6 primeiros. Schumacher abre 12 pontos, faltando 5, sendo 2 de altíssima velocidade, mais Nürburgring e Suzuki, que também são de alta, não tanto, mas são de alta. A exceção é Jerez de la Fronteira. Mas em Monza, que é uma de alta, o Schumacher sempre se supera, quer dizer, a coisa se complica para o Villeneuve e o Schumacher ruma para o tri. O campeonato está muito disputado, pode na próxima corrida virar tudo. E chamando a atenção para com essa imagem maravilhosa aí, essa corrida que fez o Pedro Paulo Diniz, a tentativa deles na final tentar ganhar a posição de Irvine e ganhando, ele que vinha tirando diferença nas últimas 10 voltas, chegou e partiu para ganhar a posição onde tinha que partir. Ficou claro mesmo que o Irvine jogou o carro para cima dele. Aliás, isso não é a primeira nem vai ser a última vez que o Irvine faz isso. Final de prova na Bélgica, daqui a 15 dias, Grande Prêmio de Monza na Itália, mais uma festa da Ferrari e Michael Schumacher 12 pontos à frente, rumo ao tri. Você fica agora com o esporte espetacular, a festa deste gênio da Fórmula 1 atual, este alemão chamado Michael Schumacher, numa corrida que começou diferente, com safety car, com os carros andando e que teve muita emoção realmente. Você fica agora com o esporte espetacular, emoções da Fórmula 1 daqui a 15 dias, no Grande Prêmio de Monza na Itália, e o momento em que Schumacher iniciava aí a sua arrancada, passando a Alesi, depois passou o Villeneuve e foi embora para a vitória.